Fala pessoal, beleza? Vou gravar uma aula para vocês aqui mostrando um pouco do ambiente do NetBeans e uma introdução à linguagem Java, né? Vou fazer num formato mais de um aulão em vez de aulas divididas, tá? Então, aqui é o ambiente do NetBeans. Vou abrir aqui uma nova aba, né, para a gente trabalhar aqui com, para eu mostrar para vocês, né, a parte aqui do download, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. Vocês vão ir lá no Google, né? No browser de vocês, colocar aqui para fazer download do NetBeans. Então tem essa parte aqui, né? Esse link, essa página aqui do Apache NetBeans. Então tem várias versões aqui. Vocês vão fazer download de acordo com o sistema operacional de vocês, né? Então aqui tem para Windows, Linux, macOS, tá? E aí, o que acontece? Para o NetBeans funcionar, vocês vão precisar do JDK do Java, né? JDK do Java, vou colocar assim, ó, JDK Java Download, ó, para vocês. Estou fazendo a pesquisa aqui para vocês verem como que funciona. Então, vai ter aqui na pasta da Oracle, né, no site da Oracle, para vocês fazerem download também, ó, de acordo com o sistema operacional Linux, Mac e o Windows aqui, né? Quem usa o Windows vai fazer download aqui, quem usa Mac, Linux e etc. E também vai precisar, além da JDK, né, que a gente está pegando aqui, a JVM, né, que também vai precisar de fazer download, ó. Então vocês vão fazer download aqui da JVM, né? Aqui tem também instruções para instalar e etc, né? Aqui tem uma opção também de fazer download, ó. Vocês vão fazer download e ele vai selecionar também de acordo com o sistema operacional. Então, né, para vocês, eu já coloquei lá no Moodle os links na ordem de instalação, né, e etc. Mesmo se você instalar o NetBeans antes, né, provavelmente, ou durante a instalação ele vai pedir, né, ou depois, na hora de você criar um projeto, ele vai dar erro aí, vai falar que precisa dessas outras opções, tá bom? Vou fechar aqui, vou voltar lá para o NetBeans. Então, qual que é a diferença? Ó, tem até um exemplo aqui que eu fiz, provavelmente na aula, né, com vocês. É bem simples. Então, aqui o que a gente tem? O NetBeans ele trabalha com a ideia de projetos, tá? Ele trabalha com a ideia de projetos. Então, diferente do Portugal, você criava um único arquivo, aqui você cria um projeto, aí dentro dessa pasta aqui do susp case, você vai ter os arquivos .java, né? Aqui você vai ter, né, um diretório aqui, dentro dele você vai poder colocar vários arquivos. Aí pode, né, depois renomear esses arquivos, fazer o que vocês quiserem, inclusive deletar, né? Você pode deletar aqui, ó. Aí aqui pede para deletar tudo, né? Pede para refatorar de uma certa forma, que ele vai alterar o restante do projeto, o restante do código de acordo com essa exclusão. E aí aqui você pode adicionar novos itens no projeto. Eu vou criar um projeto novo aqui para mostrar para vocês como que cria, né? Então a gente vai vir aqui em File, tá? Vai vir aqui em File, New Project, ó. Aí o que acontece? Aqui a gente tem vários tipos de projetos, inclusive vários conjuntos de bibliotecas diferentes. Tem esse Maven, Gradle e esse Java with Ant, né? Aí aqui a gente vai trabalhar com esse conjunto aqui, tá? Que é um conjunto mais simples, mais enxuto, né? Num primeiro momento não vem ao caso esses outros conjuntos aqui. Isso aqui são recursos, ó, para a gente trabalhar de forma integrada com repositórios e etc, né? Quando se envolve uma infraestrutura mais robusta, tá? Nós vamos trabalhar com esse conjunto aqui, que é um conjunto mais simples. Pode ser que na máquina de vocês isso esteja um pouco diferente, tá, gente? Depende dos pacotes que vocês instalaram aí e etc, tá? Aí a gente vai escolher essa primeira opção aqui de Java Application, tá? Clique em Next aqui, você vai definir um nome para o projeto,
né? Então, vou colocar aqui, ó, Java, vídeo aula, né? Aí aqui, ó, você vai escolher onde que esse projeto vai ser salvo. Por exemplo, se eu quiser mudar aqui para a área de trabalho, ó, ele vai salvar na área de trabalho. Vou colocar na área de trabalho aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então, ele vai criar esse projeto na área de trabalho aqui para mim, né? Geralmente ele mantém aquele caminho padrão lá da pasta do próprio NetBeans. Aí cliquei aqui, ele vai criar o projeto para a gente, ele já abre inclusive ó, uma classe principal aqui para vocês, tá? Então, o NetBeans, de uma forma geral, né, para você criar o projeto é isso. Aqui você tem uma área para explorar os projetos existentes e que você adicionou aqui, tá vendo? Tem uma pasta aqui de files, né, que você vai ver aqui os arquivos do projeto, ó, mesma coisa aí numa estrutura mais de diretório, né, parecida aqui com o Windows Explorer mesmo aqui, né, e aqui uma pasta de serviços que a gente não vai mexer com ela por enquanto, tá bom? A gente vai trabalhar só com essa parte de projetos aqui. Aqui tem uma árvore, né, do projeto, onde vou mostrando, né, o arquivo, né, as classes que tem aqui, os pacotes que foram inseridos e a classe que tem, né? Aqui você tem, né, essa classe main aqui por enquanto, né? Na verdade, a classe Java Vídeo Aula e o método main, que é o método principal. Na hora que vocês forem estudar programação orientada a objetos, vocês vão ver que vocês vão entender melhor nessa parte da orientação a objeto. O Java ele já é uma linguagem orientada a objeto. Eu vou limpar aqui esses comentários para ficar um código mais limpo aqui para a gente entender melhor, para vocês entenderem melhor. Então, aqui tem a área de código, a área de explorar os arquivos, aqui uma área de navegação, né, como se fosse uma árvore mesmo aqui do projeto. Aqui tem o console, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar um system. Então, system.out.println ou .print é o arquivo de saída. Tem que tomar cuidado porque aparece aqui também, né, esse erro, outros tipos de mensagem. Né? Então, no caso, a gente vai trabalhar com esse aqui, ó. Então, vou colocar aqui o famoso Alô Mundo. Famoso Alô Mundo. E para executar, ó, a gente vem aqui, né? Clica em rodar o projeto. Ó. Então, aqui no console vai aparecer a saída, né? Então, a gente vai ter essa dinâmica aqui. Depois eu vou mostrar para vocês que vocês podem adicionar mais arquivos aqui dentro dessa pasta, né? Mais arquivos. Então, nós vamos trabalhar com esse aqui por enquanto, tá bom? Então, bem simples de trabalhar. Aqui eu tenho a opção também de debugar o código, tá? De fazer um debug, depois eu vou mostrar. Na sala de aula eu mostrei isso para vocês também. Então, a gente viu aqui como criar o projeto, né? Como trabalhar com a classe, né? E com esse método main aqui, que é o método que a gente vai utilizar no primeiro momento. Vou pegar um exemplo aqui, ó, vou até colocar aqui no comentário. Então, comentário aqui no Java é normal, igual a gente fazia, né, lá no Portugal também. Então, você tem aqui barra asterisco, asterisco barra, você consegue comentar um bloco. Ó. Elabore um programa e leia notas de 5 alunos, né? E para cada aluno, exiba a sua situação. Vamos pegar como padrão, né, o nosso sistema de pontuação, né? Maior ou igual maior ou igual a 60 pontos, aprovado. Vou colocar isso aqui. Entre 40 e 60 pontos, em recuperação. Menor que 40, reprovado. Vou colocar de forma simplificada aqui. Aqui, ó, o 40 entra, né, na jogada. Vou colocar aqui um inclusive, ó.
o 40 entra na jogada. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, declarar as variáveis. No caso aqui, a gente vai declarar dentro aqui da classe, né, desse método main, na verdade. Então, como que eu declaro variável no Java? O tipo, o nome da variável, né? Como é nota, então a gente vai declarar como float, nota, né? Aí não vamos atribuir nada para ela. Então a gente vai precisar aqui também de um contador. Aí a gente tem que colocar ponto e vírgula aqui. O NetBeans ele é um editor de código bem mais interessante aí do que o que a gente usava no Portugal, né? Então, por exemplo, ele já vai sinalizar aqui para você o que está errado. Ele já vai dar uma mensagem aqui, ó, tá esperando um ponto e vírgula, né? Então a gente tem que colocar um ponto e vírgula aqui. Então a gente já viu também que o system.out.println é o comando de saída de dados. Então o que isso quer dizer como comando de saída de dados? É o que vai ser exibido na tela, né? Como se fosse o escreva lá do Portugal, tá? Aí eu vou mostrar para vocês também aqui como que é feita a entrada de dados, que é um pouco diferente. Vou só criar aqui Aliás, nem precisa criar o contador, que eu vou usar o for aqui como laço de repetição. Então, ó, para eu trabalhar com a entrada de dados, eu preciso declarar um objeto da classe scanner, tá? Então, a gente vai declarar dessa forma aqui, ó. O nome da classe, o nome do objeto, igual new, o nome da classe. Aí aqui eu tenho que passar um parâmetro para ela, que é o system.in, que eu indico que é uma entrada de dados, ó. Então, feito isso, ó, ele vai sinalizar aqui para mim, né, que ele não reconhece essa classe, porque eu preciso de importar um pacote do Java aqui, ó. Então, ele fez um import aqui, ó, tá vendo? Se eu clicar nessa lâmpadazinha aqui, ó, que aparece aqui do lado, tipo um alerta, né? Ele vai me falar o que está errado. Então, aqui ele já até adicionou para mim quando eu cliquei ali no erro, ó. Então, o que acontece? Essa classe scan, ela pertence a esse pacote aqui. Como eu disse, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque na hora que vocês forem fazer a disciplina de programação orientada a objetos, vocês vão estudar isso aqui melhor. Então, a partir daí, eu tenho condições de trabalhar com entrada de dados, porque eu declarei essa classe aqui, tá bom? Vou deletar esse cara aqui, eu vou usar ele depois, mas, né, vamos evitar de ficar copiando aqui e colando, né, para vocês entenderem melhor. Aqui agora eu vou criar um for, né? Então, se eu aperto Ctrl / espaço no teclado, ó, ele me dá algumas opções aqui. É um recurso que a gente chama de IntelliSense, até mesmo lá no Portugal já tinha isso, né? Então, eu estou pedindo 5 notas, vou colocar aqui o laço de repetição que começa com 1, enquanto ele for menor ou igual a 5, eu vou incrementar. Por isso que eu não declarei aqui o contador, tá, gente? Porque eu estou utilizando o próprio laço de repetição aqui, tá? Aí eu não declarei aqui o contador. Aí agora, ó, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos fazer, né, um system.out e vamos pedir, ó, informe a nota do... Aí o mais é o operador de concatenação aqui do Java, tá? A gente já utilizava esse operador lá no Portugal. E aqui eu vou colocar o i, ó. Aí para aparecer assim, ó, primeiro aluno, tá? Vou colocar dessa forma aqui. Vamos definir aqui, né, aluno como geral, envolvendo todo mundo, aluno e alunas, né, para a gente ganhar tempo. Forme a nota do primeiro aluno, vamos colocar esse termo de forma mais geral. Aí, ó, a nota vai receber o entrada ponto next float. Então, essa é a forma de eu receber dados aqui no Java, ó. É como se fosse o nosso layer lá. Então, o next aqui é um método que ele vai variar de acordo com o tipo, tá, gente? Next int, next float. Quando é string, aí você tem next line ou só next. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui para entrada de dados, ó. Eu declarei o objeto aqui do scanner
e eu vou utilizar esse objeto aqui atribuindo a entrada para a variável. Aí agora, o que eu vou fazer aqui? Vou definir um if, né? Vou definir um if, onde se a nota for maior ou igual a 60, que é a nossa condição para aprovação, eu vou definir que esse aluno aqui está aprovado. Vou colocar só assim, ó, aprovado, né? Vou pôr um else if aqui, else if, e aí eu vou criar mais uma outra condição aqui, tá? Se a nota for maior ou igual a 40, aí eu vou trabalhar aqui, né, com a situação da recuperação. Vou colocar um system.out em recuperação. Em recuperação. E aí, ó, só sobrou a última opção, que é a reprovação. Então, vou trabalhar também em system.out, né, que é a nossa saída, e vou colocar aqui agora reprovado, que é a última opção. Né? Então, eu estou lendo os dados do aluno, estou lendo os dados aqui do aluno, estou verificando para cada aluno a situação dele e estou exibindo na tela. E vou fazer isso 5 vezes, porque eu estou dentro do laço de repetição. Para testar, eu vou até mudar aqui para 3, depois a gente volta para 5 novamente. Vou salvar e vou executar. Então, ele apareceu aqui, ó, informe a nota do primeiro aluno, porque eu coloquei esse i aqui, tá vendo? Então, vou informar a nota do primeiro aluno, ó, 45, ele colocou em recuperação e já pede a nota do segundo aluno. Ó. 63, aprovado, já pede a nota do terceiro, 12, reprovado. Então, a gente já teve, né, a nossa situação aqui. Então, eu posso voltar aqui para o 5, né, e já fazer os testes normais. Eu vou aproveitar essa aula aqui para mostrar para vocês um recurso legal, que é esse recurso de debugar o código aqui, ó. Então, eu posso colocar aqui, ó, um breakpoint. Então, quando eu clico aqui em cima do número da linha, ó, eu coloco um ponto de parada, um breakpoint, ó. Eu posso colocar um outro aqui no if também, né, dependendo da situação. Eu vou colocar um só aqui e vou executar, né, para vocês entenderem. Então, vou debugar o código. Ele vai abrir aqui uma opção, então vai aparecer aqui alguns itens, tá vendo? Vai aparecer aqui alguns itens, como os métodos, as variáveis que a gente tem, né? Se a gente clicar aqui, ó, em entrada, que é aquele método de entrada lá, aparece um monte de coisa e tem aqui um buff, tá vendo? Que é tipo um valor temporário que você vai ter ali na memória. Na hora que a gente começar a trabalhar com os dados, a gente vai ver. Tem os breakpoints que a gente criou e tem a tela de saída. Então, quando eu debugo, eu vou ter 3 opções aqui para eu rastrear, tá? Aí, então, aqui você vai ter essas coisas. Né? Como está parado aqui ainda, a gente está trabalhando, a gente não teve nenhum dado informado ainda, tá? Aqui em cima, ó, você vai ter a opção de finalizar o debug, de pausar, de continuar, né, a execução. E aí você tem, ó, os atalhos. O próximo passo, né? Aqui você tem para entrar ali dentro de uma estrutura, quando a gente está numa estrutura, né? Então ele vai entrar dentro da estrutura, para ele, né, sair da estrutura e etc. Para ele pular algumas etapas, mas vamos executar passo a passo aqui, ó. Eu vou usar esse F8 como atalho aqui, ó. Então a gente tem, ó, declaramos a variável nota, né? Declaramos a variável nota, criamos o nosso objeto aqui como dados de entrada. Depois eu vou mostrar para vocês que a gente tem que fechar esse objeto aqui que a gente criou. Aí, ó, ele vai entrar dentro do laço de repetição. A gente vai vir aqui em variáveis, ó, vocês vão ter que o i aqui ele foi inicializado, tá vendo? Ele tá aqui com 1. Aí ele vai vir aqui e vai pedir, ó, a entrada agora. Ó. Se eu vim aqui no output, ele vai estar esperando, né? Eu estou nessa linha aqui de execução, essa linha que está mais cinza aqui. Aí, ó,
vou colocar o dado e vou dar Enter. Ó. Aí ele já pulou para a linha do if. Se eu aperto F8, aí é interessante, ó, nós estamos debugando o nosso código. Se eu aperto F8, ele vai ser passo a passo. Ó. Então, ele testou aqui. Ó. Se eu colocar aqui, ó, selecionei, pus o mouse em cima, ele me mostra a condição e me mostra o resultado. Olha que bacana esse recurso aqui que o editor tem, né? Então, eu tenho o valor da nota, tá? Se eu coloco o mouse aqui, ele fala que a nota é um float e ela tem o valor 45. Se eu seleciono a condição, ele me fala que a condição é falsa, ou seja, 45 não é maior ou igual a 60. E ele está aqui, ó, ele está nessa linha verde aqui. Olha lá, ó, aí ele colocou como true, ou seja, tem que entrar aqui e executar essa linha. Então eu clico aqui e aperto F8, ó. Apertei F8, ele entrou dentro desse else if e vai executar a saída. Ó. E voltou lá no nosso breakpoint. Ó. Então, ele incrementou o i vale 1. Ele incrementou ele, olha lá, ele passou a valer 2 e ele entrou aqui. E vai fazer a mesma coisa, ó, vai pedir lá a nota, 69. Ó. Aí a nota vale 69, ele tem que entrar aqui. Ó. Entrou, foi lá para cima de novo, incrementou o i novamente e vai fazer isso várias vezes. Ó. Olha que bacana que vocês vê como que o laço de repetição, ele vai repetindo aquele bloco até estourar a condição aqui, tá? Então, a gente tem isso aqui. Eu tenho que informar a nota do próximo aluno. Vou colocar aqui 14, né? E aí ele vai ter que entrar lá no else, ó. Ele vai ter que cair aqui, ó. Então, ele vai testar a primeira condição, não vai entrar, vai testar a segunda, não vai entrar, e foi para o else, ó, e exibiu que o aluno foi reprovado. Então, a gente pode vir aqui e pedir para continuá-la. Ele vai pedir a nota do próximo aluno. A gente já viu as 3 condições, viu que funciona. Vou pedir aqui, ó, 25. Ele vai falar que foi reprovado, 45 vai falar que foi em recuperação. Ó. Eu tiro o breakpoint, né? Senão na hora que eu executei vai ficar parando aqui de novo. E a gente viu que funcionou normalmente, beleza? Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês, ó, como que a gente adiciona outros arquivos aqui, tá? E como que a gente chega nessa pasta aqui. Inclusive no Moodle, né? Eu peço para vocês me enviarem só o ponto Java, né? E alguns alunos estavam com dificuldade para encontrar isso aqui, tá bom? Um grande abraço aí, até a próxima aula.